Rápida. Para quem não me conhece, eu sou o Eric Jeglio, trabalho no Casca aqui em São Paulo e faço parte do time do Pride Network aqui no Brasil. Primeiro, eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que está aqui na sala de São Paulo, todo mundo que está conectado aí. A gente já está com mais de 130 conexões, fora as salas, com várias pessoas nas filiais, então obrigado pelo prestígio. Queria agradecer nossas convidadas, Janaína, Márcia, obrigado por terem saído aí de suas rotinas para compartilhar suas histórias com a gente. Obrigado à liderança, que representadas hoje com a Solange, a Simone, pelo engajamento de sempre, muito obrigado. E queria falar para vocês que a gente aqui, de novo, chegamos à 7ª edição do Pride Talks, que a gente pode dizer que é um evento de sucesso, né, que trouxe aí, fez a gente rir, fez a gente chorar, mas acima de tudo fez a gente refletir, né, sobre as questões, sobre os desafios e conquistas do público LGBTI+, né? Então, aproveitem esse momento, aqui é um ambiente seguro de aprendizado para que a gente reflita, para que a gente entenda a situação, questione, né? Então, no final, a gente vai ter um momento para que vocês façam perguntas. Se vocês quiserem dividir suas vivências, alguma situação também, por favor, façam isso. Esse é o momento para a gente conhecer vocês e tirar nossas dúvidas, tá? Acho que é isso. William, você quer que eu chame os convidados? Você chama? Primeiro a Simone, né? Solange, desculpe. Muito nome. Bom dia a todos. Acho que a maioria já me conhece. Eu sou Solange Ferreira, sou diretora da Cargill, sou diretora financeira. E é muito interessante quando a gente começa a ter a fala e a ação de ter uma empresa diversa. O que é isso para nós? Há 2, 3 anos atrás, era algo que não era uma realidade. Não uma realidade nas nossas escolhas, mas uma realidade na nossa ação. E a ação que vinha de trás, né? Vinha do nosso coração. Né? Nosso coração não sabia exatamente o que era diversidade. Então, nós começamos, há 3 anos atrás, de uma maneira muito clara e muito determinada, que nós queríamos uma empresa diversa. Há 2 anos atrás, a Cargill reviu os seus valores. E o que é o valor? É o core. O valor é o core de cada um, é o core de uma empresa, é a essência de uma empresa. E o primeiro valor da Cargill é people first, pessoas em primeiro lugar. Quando muitos leem isto, pessoas em primeiro lugar, as pessoas pensam, o que é isto? É meu emprego? É o quê? É tudo que diz respeito ao ser humano. Então, o que nós estamos fazendo hoje tem total vinculação ao que nós acreditamos como essência da empresa. Pessoas em primeiro lugar. E pessoas só conseguem fazer uma comunidade como a da Cargill se for diversa, se for num ambiente respeitoso, num ambiente onde você se sente seguro e um ambiente que você se sente escutado. Então, é isso que nós temos feito nos últimos 3 anos. Nos últimos 2 anos, é muito bom a gente ver que é o 7º Pride Talk. O que é Pride Talk? É falar. Porque a melhor maneira de aprender é você discutir. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, eu agradeço a Janaína e a Márcia, que se disponibilizaram a vir aqui. São, posso falar, experts e nesse gênero que nós estamos falando hoje, nessa identidade, nós estamos falando hoje que é travesti, que hoje o nosso talk vai ser a respeito disso. Então, agradeço muito a presença, agradeço o tempo que cada um de vocês está disponibilizando para aprender. É o tempo que eu também estou aprendendo. Então, eu agradeço muito a todos e a divisão das histórias que cada um pode compartilhar com a gente. Porque é através das histórias que torna real. É através das histórias, acho que eu já falei isso em uma outra abertura, que a gente sai da simpatia e vai para a empatia. Simpatia, tem muita gente que é simpático a muitas coisas. Empatia é mais. Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender o outro. Não sobre a sua perspectiva, mas sobre a perspectiva do outro. Então, obrigada, que seja um bom evento. Obrigada aos nossos organizadores. E vamos à nossa palestra. Obrigado, William. Obrigado, Solange. Então, para a gente começar, eu quero apresentar e convidar para vir aqui para frente a Márcia e a Jana. Bem-vindas.
você preferir. Tudo bem? Bom, obrigado por terem vindo aqui hoje. A gente sabe que a agenda é super complicada e vai ser um momento bem importante para a gente poder falar sobre isso. A gente está chegando ao 7º Pride Talks hoje. O Pride Talks é uma série de painéis em que a gente consegue abordar, com um pouco mais de tempo, assuntos mais específicos relacionados à inclusão LGBTI. Então, a gente já falou aqui sobre homens gays, sobre lésbicas, sobre bissexuais, sobre intersexo, sobre como é para os pais de pessoas LGBT, como é que essa vivência é para os pais de LGBT. E no ano passado, a gente fez um sobre pessoas trans. A gente chamou e vieram aqui, por exemplo, 2 mulheres trans, um homem trans e uma pessoa não binária. Mas a gente não teve nenhuma travesti participando quando a gente fez sobre pessoas trans. Então, eu já queria começar para a gente criar talvez uma base conceitual para ajudar as pessoas a entenderem, porque eu acho que tem... a Solange estava falando e eu estava lembrando de 3 anos atrás. Eu acho que para a gente até falar a palavra travesti, assim como falar lésbica ou como falar gay, era algo que a gente até tinha medo de falar, porque não sabia se podia falar, é palavrão. Então eu queria pedir, Márcia, para você tentar explicar para a gente, tem diferença entre mulher trans e travesti? Tem diferença, sim. Tecnicamente, quando eu falo como advogada, se eu estou fazendo trabalho acadêmico ou de direito, bom, antes de eu me apresentar, né, meu nome é Márcia Rocha, sou advogada, empresária, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, sou pós-graduada em Educação Sexual e fui a primeira advogada a conseguir o uso do nome social nos quadros da OAB, oficialmente, lá em Brasília. Que foi estendido para todas as pessoas trans advogadas, que hoje são 53 advogadas e advogados trans hoje no Brasil, usando o nome social. Né? Então, a diferença que existe é assim. Lá fora, quando eu estou fazendo um trabalho acadêmico, técnico e tal, eu uso o termo transgênero. O que é transgênero? Pessoal, é muito comum a gente ouvir falar travesti, transexuais e transgêneros. Está errado, porque o termo transgênero vem de transgender, que a Associação Americana de Psicologia, a APA, criou esse termo há mais de 20 anos para dizer o seguinte: qualquer pessoa que não se enquadre emocionalmente, não se sinta enquadrada no modelo de homem e mulher, atribuído por aquela cultura onde ela está ao sexo biológico masculino ou feminino. Então, você nasceu menino biologicamente e você não se sente totalmente enquadrado naquele padrão. Ou você nasceu biologicamente e você não se sente enquadrado totalmente naquele padrão. É transgênero, tá? E daí você tira todas as nomenclaturas que existem no mundo. Na Índia tem Hijra, na Tailândia tem Ladyboy, no México tem Mushi, tá? No Brasil tem travesti, por exemplo. Tá? E existem transexuais. Transexuais é mais limpinho, higienizado. Né? Eu sou transexual, então eu sou chique. Né? O Brasil também tem crossdresser, que tem nos Estados Unidos também, que é o cara do armário, né? Que se monta em casa, mas não conta para ninguém e tal. Então, tem termos demais. Se você começar a abrir cada termo, você vai ter um leque imenso de identidades que você vai ter que ficar relacionando. Vai fazer uma lei? Essa lei vale para travestis, transexuais, muxis, rígidas, vai ser uma loucura. Então, transgênero abrange tudo, ficou mais fácil. Então, a Lei 10.948 de 2001 de São Paulo, lei estadual, 10.948 de 2001, ela é linda, tá? Essa lei garante que a gente possa, que qualquer pessoa transgênero possa frequentar restaurantes, bares, sem poder ser discriminada. Tá? Qualquer órgão, em qualquer espaço público ou privado. E se for discriminado no espaço privado, tem multa. E se recorrer, dobra a multa, se reincidir, tem a terceira multa, e se reincidir, fecha o estabelecimento. Então, essa lei é de 2001, é antiga, e ajudou muito a nós, para nós podermos sermos
existirmos outside, né, na vida real, né, no mundo real. Então, a diferença agora, qual é a diferença entre travestis e transexuais? Sei lá, depende da pessoa, porque como o termo travesti é muito ligado à prostituição, à pessoa excluída, a pessoa, basicamente, é quem não quer operar. Mas o discurso de travestis em geral, como a Keila Simpson, que é a presidente da ANTRA, fala, ela fala, eu não sou homem nem mulher, eu sou travesti. Né? Letícia Lans fala, não sou homem nem mulher, sou outra coisa qualquer. Né? Então, um rótulo não define uma pessoa. Nunca. Então, tem travesti que quer operar sim. Tem transexual que não quer operar, mas se diz transexual. É a pessoa que diz. Tá, mas o termo travesti, ele é muito estigmatizado, ele é muito ligado à questão de pessoas em vulnerabilidade. E aí, por isso é que eu uso ele. Porque eu pensei, isso em 2007, pensei, as pessoas estão lá na rua, extremamente vulneráveis, sem educação, família pôs para fora de casa, sem comida, sem condições, e, de repente, as pessoas falam, aquilo é travesti. E tinha muita gente, você viveu muito isso, tinha muita gente que fala, não, mas eu sou transexual, porque era uma coisa, como se fosse uma coisa mais, num nível superior. É tudo ser humano. Né? Então, eu falei, vou me chamar de travesti. Então, comecei a assinar, Márcia Rocha, travesti com muito orgulho. E um monte de gente veio para mim, não fala que você é travesti, porque pega mal. Eu falei, eu falo, e eu quero que pegue mal mesmo, que eu quero detonar com o estigma. Eu sou uma pessoa bem nascida, educada, falo 3 línguas, morei fora, trabalhei a vida inteira, tenho 4 empresas e sou travesti. E aí? Né? Então, foi uma forma... Eu tinha que me denominar de alguma forma. Então, eu não quero operar. Eu sou uma pessoa que tem as minhas peculiaridades. Eu sou eu. Né? Eu não sou outra pessoa, sou eu. Eu não sou um rótulo, eu sou a Márcia Rocha. Mas, já que vocês querem que eu diga quem eu sou travesti. Né? E a Keila adora quando eu falo isso. Né? Mas é isso. Eu fico pensando que essa necessidade que a gente tem de classificar, colocar as pessoas em caixinhas, é uma faca de 2 gumes, né? Porque se de uma certa forma a gente, por um lado, não consegue chegar num nível em que a gente trata todo mundo como ser humano, por outro lado, pode ser um exercício útil, tanto para a gente reconhecer necessidades específicas de grupos específicos, quanto para criar um senso de pertencimento para aquelas pessoas que pertencem, né? Então, é uma dualidade. Daí, antes de eu pedir para a Jana se apresentar, eu queria fazer uma pergunta só para a gente não perder o gancho. Quando eu falei com você, Jana, por telefone, eu perguntei quando foi que você se reconheceu travesti. E aí você me respondeu uma coisa que eu não estava esperando e que até foi um pouco complicado para eu entender. Você disse para mim mais ou menos assim, foi assim que eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errado. Que você não se reconheceu, foram as pessoas que disseram que você é travesti, foram as pessoas que colocaram esse rótulo. É isso? Eu tô certo? Foi assim? Primeiramente, bom dia a todos, a todas e a todas. Agradecer imensamente estar aqui e acho que... E agradecer também, acho que até pela convidada que está aqui para conversar também junto, que é a Márcia Rocha, também uma travesti. Porque você traz aqui exatamente 2 polos, ou 2 tipos, não sei nem como classificar, mas você traz 2 pessoas travestis de 2 classes totalmente diferentes, 2 regiões diferentes, com características totalmente diferentes. Né? E eu acho que é um pouco isso. O que é ser travesti? Eu estou com 43 anos atualmente, estou com 43, não sei até quando vou chegar. Eu venho de uma expectativa de vida de 30. Hoje existe uma expectativa de 35 anos de vida. Mas eu lembro que lá atrás eu iniciei com a frase de 30 anos. Por quê? Desde que eu nasci, as pessoas estão sempre me apontando e dizendo o que eu sou. Né? E aí eu estou tentando me encaixar em um buraco.
né? Porque a pessoa está te apontando e você procura ser. E a minha vida toda, eu me vi negando diversas coisas. Eu me vi negando que eu era mulher, eu me vi negando que eu era mulherzinha, eu me vi negando que eu era bichinha, viadinho, gayzinho. Eu me vi negando que era um homem que não aceitava a identidade que era. Mas quando me apontaram, você é travesti, parece que foi confortável. Então, a minha identidade travesti, ela se parte disso. A partir da travestilidade que eu conhecia e das pessoas falarem, eu falei, é isso. É a partir daí que eu preciso seguir. Então, quando eu digo dessa identificação, é isso. Porque quando a gente busca a questão da travestilidade, é o que a Márcia falou. A travestilidade está aqui na América Latina. América Latina, Peru, Colômbia, Brasil. Tudo você tem pessoas travestis. Quando você parte para a Europa, automaticamente essas pessoas perdem sua identidade e se transformam em transexuais, né? Mas uma característica não diferencia. Essas pessoas continuam sendo objeto de desejo, seja para o sexo, ou seja apenas para a violência. Isso não difere, nem no Brasil, nem na Europa. É um pouco isso. Eu queria pedir para você se apresentar também para a gente, você é pedagoga, e comentar um pouco da sua história. Eu sou Janaína Lima, eu nasci na divisa do interior da Paraíba, na verdade do Rio Grande do Norte. Eu descobri antes da minha mãe morrer que eu o tempo todo falava que era paraibana, descobri que eu sou rio-grandense do Norte, porque a cidade era muito próxima da Paraíba, então papai achou mais confortável ir até o cartório da Paraíba e me registrar, em vez de me registrar no Rio Grande do Norte. Então, o meu registro é do Rio Grande do Norte, mas a terra que eu caí, porque eu nasci em casa ainda, eu sou aquela pessoa que nasci em sítio, em casa, mamãe fez parto em casa, eu nasci ali, e é bem interessante porque você vem de uma geração que não tem ultrassom, né? Eu sou de uma família que não tinha ultrassom, então, quando a barriga estava apontando para cima ou para baixo ou para o lado, as pessoas já estavam apontando para mim, dizendo, é menino, é menina, vai vestir isso, vai vestir aquilo. Então, quando eu nasci, e a parteira abriu minhas pernas e descobriu o que tinha, né, a partir daquilo ali definiram, inclusive, o time que eu ia torcer. Que eu acho que é um pouco isso, né? Então, eu venho de uma região do Nordeste, que é bem preconceituosa, bem arcaica, né? Então, eu sou uma pessoa preconceituosa e arcaica, né? Cabe saber o que eu faço com os meus preconceitos. Eu estou atualmente trabalhando na Prefeitura Municipal de Campinas, de São Paulo, mas até chegar a São Paulo, a minha trajetória assim, não é muito bacana. Eu venho eu vi muito criança para assalto. Em Salto, eu sofri todo tipo de... Hoje as pessoas dizem bullying, né? Mas no meu tempo não era bullying, era opressão mesmo. Você era oprimido o tempo todo até você ceder e a chantagem do outro, seja para o bem ou para o mal. Então, eu venho de uma opressão muito grande de Salto, cresci em Campinas. Em Campinas, eu fui conhecer verdadeiramente a identidade travesti. Foi em Campinas que eu sofri a minha primeira tentativa de assassinato. Então, quando a gente fala de estatística, a gente não está falando de uma amiga que morreu, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga, quando a gente tinha 18 anos, a gente ficava contando nos dedos. Morreu fulano em tal lugar, cicano em tal lugar, bertano em tal lugar. E a gente fazia, na nossa cabeça, a gente fazia uma conta de 7. Então, quando passava 7, a gente falava, esse ano a gente não vai. É muito louco isso, é muito louco. Mas é desenhar um pouco o que é ser travesti na sociedade. Ou, pelo menos, o que é ser uma travesti sem grana. Porque você tem a possibilidade de continuar em casa e repensar, ou seguir sua vida. E a travestilidade, para mim, ela traz muito a maturidade. Eu tive que sobreviver desde criança. Então, desde criança, eu fui expulsa do colégio. Hoje eu retornei, né? Mas foi um período difícil ser expulsa do colégio por conta de uma travestilidade, que eu ainda nem sabia o que era uma travestilidade. E me formei em pedagogia e hoje ocupo um cargo na prefeitura, que parece ser um cargo alto, porque as pessoas olham para isso. Mas é muito interessante que a diferença para mim, de quando estava estudando no colégio e hoje trabalhando na prefeitura usando um crachá, não é muito diferente. Eu ainda não sou respeitada enquanto profissional, ou enquanto pessoa, ou enquanto STJ. Dizer que eu sou gente.
É louco isso para vocês? Pode ser. Mas para vocês entenderem, eu estou com 43 anos. Se eu tivesse morrido lá atrás, eu teria morrido. Mas hoje, aos 43 anos, que eu fui reconhecida enquanto pessoa. É hoje que o STJ fala, olha, você tem o direito. Essas são pessoas, né? O que diferencia? Ainda hoje, na prefeitura, quando eu chego, às vezes, dependendo do setor que eu for, eu não sou reconhecida enquanto uma funcionária, mesmo que eu apresente o crachá. Primeiro, as pessoas leem o meu corpo, a minha cara, aí elas querem saber para onde eu vou, com quem eu vou fazer, que projeto que eu participo. Aí eu falo, não participo de nenhum projeto, estou aqui só gerenciando o projeto. Percebe a diferença? Então, isso é um pouquinho do que eu sou hoje. Eu tô com um pouco de dificuldade, porque eu não estou negando para ninguém. A gente está num atual momento que não está fácil. Eu tenho andado com medo do próximo. Eu tenho medo do próximo hoje em dia. Eu estou entrando numa crise de pânico e tenho tentado lidar e sobreviver. E o Brasil não está sendo fácil para pessoas transexuais. Para uma simples apresentação, eu estou aqui quase... Então, é algo muito complicado. Essa pessoa aqui é a Janaína, essa pessoa que está aqui hoje é uma travesti. É uma vida difícil, né? Então, assim, você não ser reconhecido como pessoa, quer dizer, poder usar o nome, o mesmo banheiro com o qual você se identifica. Eu vi um vídeo seu na semana passada em que você comentava que na faculdade você usou o banheiro feminino, você foi ao banheiro, quando você voltou para a sala, uma colega sua falou para você, nossa, me contaram que tem uma travesti usando o banheiro aqui na faculdade. Essa é uma história bem interessante, porque assim, tem aquelas pessoas que olham e veem uma pessoa, tem aquelas pessoas que procuram algo mais, né? Então, quando eu estava fazendo faculdade, era muito interessante que eu tinha uma amiga, que a gente sempre se encontrava e conversava, e ela ficou sabendo da história que existia um travesti. Tem um travesti aqui, gente. Você sabia que tem um... E eu tinha ido no banheiro, voltei, quando ela voltou, ela falou, sabia que tem um travesti estudando aqui? Eu, sério? E quem te falou? Aí ela falou assim, foi o menino da sala aqui do lado. Parece que ele estuda aqui do lado também. Você sabe quem é? Você percebe isso? O quanto que uma palavra ou uma formação que a pessoa fez ali, sei lá, na cabeça dela, eu não sei o que ela imaginava, se de repente eu ia entrar com um tubinho, com o peito na bandeja, com salto alto, sabe? E não é isso. Eu acho que a travestilidade ela tem muitas especificidades de pessoa para pessoa. Mas num conjunto comum, você vai encontrar uma pessoa, você vai se relacionar com uma pessoa que trabalha, que estuda, né? Quando você corta uma travesti, isso eu acho que é interessante falar, porque as pessoas acham que não. O sangue que sai dela é igual, não é diferente. Talvez o modelo do sangue ali, O positivo, não sei o quê, seja diferenciado, mas não diferencia disso. Mas as pessoas criam uma imagem da travesti que talvez elas esperem a qualquer momento. Tem uma ação que eu acho bem interessante quando eu pego um ônibus público. Se você pega um ônibus público, o lugar estiver vazio, você sentar, você está garantida que você viaja tranquila, porque ninguém senta do seu lado. Porque acha que vai sentar, você vai agarrar. Ou que vai sentar, vai abrir a bolsa dela, levar o celular e as coisas. Que imagem nós estamos falando, de que travesti estamos falando, né? É muito interessante, porque as pessoas não conhecem, mas elas já têm um desenho e talvez elas esperem que aquilo adentre a sala a qualquer momento. Eu não sei. Às vezes me dá até curiosidade, queria saber o que vocês esperavam que chegassem aqui hoje, de repente. Nossa, mas é isso? Eu esperava algo mais. A gente está falando de situações muito básicas do dia a dia e que acontecem e muito simples, assim, né? Tomar o ônibus, ir ao banheiro, são coisas que você precisa fazer todos os dias. Recentemente, eu tive uma crise de rim. Eu tive uma pedra de 2 centímetros e 1 milímetro, que foi impossível passar pelo canal, mas eu fiquei 1 ano e 8 meses para poder operar. Uma simples crise de rim, do SUS. E aí, gente, não vem me falar assim, o SUS não presta. O SUS é maravilhoso. Só que nós estamos falando de pessoas para executar o SUS. Assim como as empresas, são pessoas que executam. Quem me atende? É a recepção, é o funcionário.
entendeu? É o médico. Eu me lembro que, antes de eu operar, eu tive ele tampa, a pedra, como ela não passava, ela tampa o canal. Quando ela tampa o canal, você não faz xixi. Entendeu? Então, eu ia dirigindo sozinha, assim, ó. Dirigindo até chegar ao... Porque se você chamar um SUS, você vai esperar o resto da vida ali. É muito interessante. Quando você fala que é uma travesti, as coisas... às vezes as pessoas falam, é mimimi. Não é mimimi. Diferencia. Faz o teste. Fala que tem uma amiga passando mal, fala que é travesti. Você vai ver quanto tempo demora para chegar um socorro. Eu lembro quando eu fui esfaqueada, eu fui socorrida pelo munícipe. Um munícipe que eu conheço até hoje. Se tornou amigo meu porque ele salvou minha vida. Mas se eu esperasse o SUS, eu não teria sobrevivido. Então, quando eu estava com a pedra no rim, quando eu tinha as crises, eu tinha que correr. Eu cheguei no hospital a primeira vez, foi tranquilo. O médico chegou, olha, não sei o quê, pá. Sabe, ele olhando no meu olho, ele tirou. Na segunda vez, era uma mulher. E aí, quando eu cheguei lá, eu acho que ela olhava para o meu peito, ela olhava para o meu corpo, ela olhava para o meu pênis, ela falava, o que eu faço? Eu falava, gente, e eu ali querendo morrer, grudar ela ao mesmo tempo. E é isso, gente, quer dizer, o que mudou no atendimento? Ali ela teve um bloqueio, não sei o porquê. Porque ela está lidando com o corpo, com a anatomia humana normal, que ela estava ali com uma dor na pedra no rim e ela tinha que fazer apenas enfiar a sonda. Só dela enfiar a sonda, ela tentou 3 vezes. E eu senti mais dor depois que se tirou o xixi pelas cutucadas que ela deu do que antes. Percebe? Aí você vai me dizer assim, mas precisa de um... Não precisa. Ela não treinou a fazer aquele trabalho tranquilo de botar a sonda? O que diferencia? Não mudou nada. Apenas porque eu estou ali, aí eu sou a barreira para ela. Eu se torno uma barreira. Então, eu tenho uma pedra guardada, porque para mim eu guardo para me olhar e falar, gente, tem que tomar água, não posso esquecer. Preciso usar o banheiro, mesmo que as pessoas não queiram. O banheiro é uma coisa muito simples, porque... Deixa assim, mas só para falar. Porque banheiro é uma coisa muito louca, que as pessoas perguntam, mas que banheiro você quer usar? Eu gostaria de usar o que tivesse mais limpo. Mas dentro de uma definição de sociedade, que tem um menininho ou uma menininha desenhada, eu vou ser muito franca. E aí eu pergunto para os rapazes e para as meninas que estão aqui na sala. Vocês se incomodariam de usar o banheiro comigo? Para os rapazes, eu tenho certeza que seria incômodo. Imagina, está todo mundo lá mijando, eu vou chegar lá, entrar no banheiro, os homens todos fazendo xixi. É constrangedor para eles e para mim. Agora, vocês não. A gente tem um banheirinho separado, entrou no banheiro, ninguém vê. Aí eu me incomodo porque, não, eu acho que ela tem um pênis, eu acho que ela vai me atacar a qualquer momento, ela não pode usar o banheiro. E aí você cria uma pedra no rim da outra pessoa. Você percebe o mal que você está fazendo? Pois é, tudo isso que ela viveu, eu vivo também. Não faz diferença, né? Só para dar 2 exemplos. Fui fazer exame, hospital bom, né, pago, tem um bom plano de saúde. Teve várias vezes, mas teve uma das vezes que o médico viu, né, que tinha peito e pau, foi chamar, daqui a pouco veio outra pessoa para ver, daqui a pouco veio outra pessoa para ver, uma coisa de louco. Eu virei, né, e eu lá com dor, né? E a pessoa, e não parava, eu falava, gente, vai vir alguém me atender? Né? Porque eu estava na sala de exame, nua, e a pessoa vindo, e vinha outra, e vinha enfermeiro, e vinha... Virei uma curiosidade, assim. Isso particular, né? E agora, a questão da política, depois que mudou o governo agora, algumas pessoas que tinham já o preconceito, mas tinham um pouco de receio, perder o receio, né? Então, pouquíssimas vezes na minha vida, eu tive situações de agressividades de algum tipo. Semana passada, eu estava no fórum, sou advogada, estava lá como advogada, o fórum inteiro me trata super bem, os juízes me tratam super bem, um respeito muito grande, eles são treinados, cartorário é treinado, polícia é treinado, policial, delegado é treinado, embora também em delegacia, às vezes, até eles perceberem que eu sou advogada, às vezes é uma coisa, depois que vê que eu sou advogada é outra. Mas tudo bem, ainda mais que eu era da Comissão da Diversidade Sexual, da OAB, então eu era representante da OAB, então eles maneiravam muito, mas sempre me trataram super bem, nunca tive problema. Semana passada eu estava no fórum, saí para fumar, estava ali na frente do fórum fumando, ia voltar para a audiência, passa um cara, tinha um advogado do meu lado, todo terno gravado, passa um cara qualquer, olha para mim e fala, já vão botar vocês todo lado, do outro lado da rua. Do nada.
o advogado do meu lado abaixou a cabeça e eu ignorei, né? Continuei fumando e ele virou as costas e foi embora. Eu joguei o cigarro e fui embora. Então, mas veja como o simples fato de ter um presidente hoje, que o discurso dele sempre foi, seja por uma mera propaganda, ou seja porque realmente acredita naquilo, ou seja o que for, sempre foi agressivo para a LGBT. Então, só isso reforçou demais que não que, vamos dizer, não que eu acredite realmente que o Bolsonaro, por exemplo, quer que a LGBT morra, tá? Mas o fato de ele ter dito isso no passado, coisas desse tipo, que o filho meu eu consertaria na porrada, coisas desse tipo, reforçam que aqueles que realmente são assim, por ignorância, porque preconceito é ignorância, tá? Se sintam mais à vontade para dizer hoje o que acham e para botar as asinhas de fora. E aí nós temos hoje o Supremo, hoje, literalmente, nós temos o Supremo do nosso lado, que tem agido no sentido de dar direitos, né? E a OAB também, né, com a questão do nome social, etc., sempre nos apoiou. Eu acredito na justiça, né? Então, eu tenho esperanças, eu não tenho síndrome de pânico, porque eu acredito que existe, que é uma maneira, talvez, da gente lutar e mostrar, e educar ainda mais, sabe? Educar, porque ignorância, gente, é pura ignorância, né? Então, educar talvez seja uma oportunidade da gente, sim, mostrar e falar, não, olha, somos seres humanos, temos direitos, vocês não podem agir dessa forma. Talvez seja uma oportunidade que nós vamos ter. Vai morrer gente, vai ter gente perdendo o rim, como a nossa amiga Renata Peron perdeu na Praça da República. Do nada o cara chegou e deu uma facada nela, perdeu o rim. Então vai acontecer, tá? Mas a cada ocorrência nós vamos ter que, sim, educar, de mostrar que é errado, botar na cadeia, porque tem gente indo para a cadeia, coisa que não ia, né? Então, eu acho, Jana, que é, sim, uma fase difícil, mas eu tento ver algo de bom que a gente pode, talvez, tirar desse limão, talvez conseguir fazer com que daqui a alguns anos essa coisa... E educar até quem está no governo. Márcia, quando a gente olha no sentido legal, assim, aproveitando que você é advogada, quais são os principais direitos das travestis que ainda não são reconhecidos de forma legal? Olha, o problema de lei é o seguinte: pela lei não pode matar, mas se mata. Pela lei não pode roubar, mas se rouba, ainda mais no governo. Pela lei não se pode um monte de coisa, mas se faz. Por quê? Porque a lei sozinha não basta. Eu costumo dizer, quando eu faço palestra para advogados, eu costumo dizer o seguinte: se você tiver um relógio de ouro em cima da mesa e ninguém está olhando, e você olha e fala assim, que vontade de pegar esse relógio. Ah, mas se eu pegar e alguém ver, eu vou ser presa. Certo? O cara pode pegar, o cara pode não pegar por medo da punição, certo? Ele sabe que é errado, ele sabe que a lei proíbe, sabe de quem é o relógio, mas se ele tiver certeza absoluta de que ninguém vai descobrir, ele pega. Agora, se essa pessoa achar errado pegar o relógio do outro, pode ser gari que acha mala de dinheiro, ele vai e devolve. Se ele achar errado pegar alguma coisa que não é dele, ele não vai pegar. Isso é educação. Isso chama-se educação. E da educação não é dizer, filho meu não vai ser viado porque eu eduquei direito. Isso não é da educação. Isso é ensinar preconceito, tá? Violência. Educação é dar valores, bons valores. E bons valores, primeiro você tem que saber quais são, para depois você poder disseminar. Você não pode ensinar valores bons se você nem tem consciência deles, tá? Então, a educação vem de lá de baixo, e nós temos um problema muito sério de educação no Brasil, né? Então, não é uma questão, lei, direitos para trans, faltam alguns. Mas o problema não são, os direitos existem. Os direitos existem para todos.
Quando se diz que não pode matar um ser humano, não pode matar nenhum ser humano. Entende-se que também não pode matar trans, certo? Não pode matar negro, não pode discriminar negro no trabalho, não pode discriminar trans no trabalho, tem uma oportunidade para promoção. Quem vou pôr? O branquinho, bonitinho, o homem branco, cis, hétero, bonitinho, engomadinho. Mesmo que ele não seja o mais competente, é ele que vai. Certo? Isso é uma questão de educação para a diversidade. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É uma questão de pensar como é que eu vou romper essa má educação que eu tive dentro de mim, valores que estão dentro de mim, que você mesma diz, tem preconceito. Como eu vou romper isso para mudar o mundo? Então, veja, o Supremo hoje irá julgar, talvez tenha vista, talvez não conclua, mas hoje o Supremo vai julgar a questão de criminalizar a LGBTfobia. Ah, mas já é crime matar uma pessoa. Que diferença faz se é trans ou não? Nenhuma, vamos dizer. Mas o Supremo julgar, assim como fez com os negros, que você destratar, ofender, agredir ou matar uma pessoa LGBT é mais grave. E por que fazer isso? Porque educa, mostra para a sociedade, olha, gente, trans LGBT também é gente e não pode. Você está especificando que aquela população em específico tem que ser protegida. Então, porque a pessoa fala assim, mata errado. Mata errado, mas travesti, tudo bem. Não, travesti pior. Você está sendo, além de assassino, você está sendo um idiota. É essa mensagem que o Supremo tem que dar. É esse ato educativo que o Supremo tem que dar. Não é uma questão de privilégio. É uma questão de educar a sociedade. Entendeu? Por que tem que haver? Então, assim, direitos tem para todos, iguais, só que não são respeitados para alguns. Exato, porque existe essa consciência coletiva que exclui e marginaliza quem é LGBT e impacta a gente de muitas formas. Por favor. Posso dar só um complemento em relação... não sei se eu discordo ou concordo com a Márcia, aí vai depender da análise de vocês. É que quando você coloca assim, o que falta ainda para a travesti, o que ela não tem direito. Se você pegar no conjunto da pessoa, ela tem direito ao emprego, ela tem direito à escola, ela tem direito a tudo. Isso eu concordo com a Márcia. O direito está dado. Mas quando você pega a pessoa travesti, você percebe o quê? Ela não tem direito à vida. Desculpa, gente. Ao mesmo tempo, a gente fala, enquanto pessoa tem direito, mas não tem direito, porque ela não tem direito à vida. Digo isso e afirmo com tranquilidade. Por quê? Quando a travesti é assassinada, vai lá ver o assassinato. Vai, se você tiver coragem, tiver condições. Porque eu faço isso, primeiro, por causa do trabalho, né? Segundo, porque a maioria eu conheço. Então, é uma conhecida, não é um... foi fulana, que sabe? Não dá. A travesti, quando ela é assassinada, ou quando ela apanha, ou quando ela é espancada, ou quando ela é expulsa de qualquer lugar, a primeira palavra que vem, mesmo que seja de uma outra travesti, isso dói eu falar, mas eu sou realista, mesmo que venha de outra travesti, mas a primeira palavra que eu ouço é: o que ela fez? Oi? O que ela fez? Você pega um assassinato de travesti, ela foi morta. Foi morta com o quê? Foi um tiro na nuca? Não, ela foi morta, arrancaram o pescoço dela. Ela foi morta, mas destruíram a cara dela. Ela foi morta, mas arrancaram as 2 mamas dela. Quer dizer, a morte está dizendo. Ela foi morta, mas arrancaram o pênis dela. Espera aí, gente, não é uma morte comum. É uma morte que está dizendo, está passando uma mensagem. Eu estou destruindo. Essa imagem não existe. Esse direito ela não tem. Se quer desistir. Aquele corpo, se eu conseguir desmanchar ele para ir para o caixão, vai. Isso tem que ser dito. Quer dizer, hoje, em 2000, e eu reafirmo, 2019 não, foi o ano passado. Em 2018, que o Supremo vem reconhecer a nossa existência, o direito a mudar de nome.
Mas se eu pego a cartilha do direito, Márcia está aqui, não vai me deixar mentir. Se eu pegar a cartilhinha do direito, o ABC do direito, lá diz que eu posso mudar de nome se eu for constrangida, eu posso mudar de nome se eu me chamar Braulio, eu posso mudar de nome, mas eu não posso mudar de nome se o constrangimento for por conta de ser travesti. É contraditório. Quer dizer, na travesti, para o direito. Olha, você pode. Na hora do emprego, a travesti... Pode. Na hora da escola, travesti. Então, você percebe isso. Acho que o que falta aí, e aí acho que a palavra é empatia mesmo, é isso, é perceber isso. Qual é o direito que ainda é tirado da travesti? O direito à vida. Eu perdi uma amiga no sábado, gente. Desculpa, mas foi no sábado. Então, não tem como você não surtar. Eu falei com ela na sexta, que ela viaja muito, ela estava em Sorocaba. Falei com ela na sexta, no sábado ela foi para uma festa, aí na festa, né? Festa lotada, teve o Gracioso que falou a mesma coisa que falou para a dona Márcia, falou, isso vai acabar, você vai para o canto. Ela falou, eu não vou para o canto. Ele falou, você vai. Aí os dois deu um na cara do outro, ele foi embora, buscou a faca, deu uma facada. E ela morreu. E para ela acabou. Mas o crime dela vai ser como o quê? Como uma tentativa de roubo, como uma briga, uma desavença. A realidade foi, ela morreu por ser travesti. Ela morreu simplesmente por isso. Porque o cara não entendia que ela podia ser travesti e podia estar no forró, podia estar bebendo cerveja, no mesmo espaço que ele, podia pagar a comanda dela. Isso, para ele, era demais. E isso precisa ficar claro para a gente, senão a gente vai achar que está fácil, elas não querem porque não quer. Né? Porque a mulher foi lá, pegou um cara no aplicativo. Porra, ela vai pegar um cara no aplicativo, vai para dentro da casa dela. Aí ela foi espancada, a culpa foi dela. Tudo bem que o cara estuda direito, ele tem uma puta educação, mas, porra, a culpa foi dela. Quer dizer, não é isso, gente. Eu nem sei da história, não sei como foi, não sei quanto tempo ela conhecia ele, não sei por que ela pôs, não me interessa isso. Mas o cara espancou a mulher sem motivo, ele mesmo fala e ela mesmo fala. Isso é feminicídio, está reconhecido. Agora, quando é questão de travesti, mesmo se fosse ela que estivesse ali, com a cara espancada, para perguntar, mas o que ela fez? Ai, alguma coisa ela fez, ele não ia fazer isso. Ele era muito bonitinho para fazer isso com ela. Ele era filho de família, imagina, um rapaz maravilhoso. Sabe, isso precisa ficar claro. Qual é o direito? Que ainda falta? O direito à vida. São muitas barreiras para ter acesso a tudo, né? A vida. Nós falamos a mesma coisa, né? Estava falando de direito, quando eu falei direito, estou falando das leis, né? Porque as leis têm tudo. O problema é fazer cumprir, mas isso você deu o exemplo da mulher, foi muito bom, do feminicídio, da mulher que apanhou. É exatamente isso, é proibido. Tem a lei Maria da Penha, mas resolve sozinha? Não. Né? Precisa educar, precisa mostrar, precisa fazer o agressor, sempre vai existir, mas precisa diminuir, precisa fazer o agressor ter medo. Precisa fazer o agressor ter medo de ser preso, saber que ele vai pegar 20 anos de cadeia e vai ser punido. Né? Porque nós temos um país também que, infelizmente, tem um sistema judiciário que falha, não por culpa dele, mas por culpa da legislação, falha em punir, muita impunidade. Né? Agora foram julgados os meninos da Dandara lá, agora, recentemente, foram condenados. Espero que fiquem na cadeia, porque se ficam um ano e saem. Entende? Então, tudo isso faz parte. Né? A gente é isso mesmo. E além dessa violência objetiva, tem uma violência que talvez seja um pouco mais subjetiva, né? Quando a gente pensa em afetividade, por exemplo. Quem quer namorar a travesti? Quem quer levar a travesti para casa para ser parte da família? Então, né, assim, em geral, expulsa de casa quando criança, vai viver sozinha, vai conseguir formar família? Não sei se alguma de vocês quer falar sobre afetividade. Eu costumo falar sempre, uma historinha que eu falo que, bom, é muito a coisa mais, eu falo que normalmente a primeira pessoa que a travesti perde é a mãe e o pai, né? Em geral, não sempre, mas em geral, pelo menos aquelas que estão na rua, porque a família pôs para fora e geralmente não aceita. É mais fácil uma mãe visitar o assassino, o ladrão, o traficante na cadeia do que uma travesti. Né? Tem um livro sobre cárcere no Brasil, pesquisa científica, dizendo que traficante, assassino, até estuprador, a mãe vai todo domingo visitar.
trans e LGBT em geral, a mãe não vai. Ninguém vai. A pessoa passa 5, 6 anos presa e nunca ninguém foi visitar. É comum. Tá? Então, é muito melhor você ser assassino, ladrão, estuprador, do que ser LGBT. Do que amar alguém. Amar alguém do mesmo sexo ou ter uma identidade que não é aceita, que não é comum, que é divergente, é muito pior do que você matar, roubar, bater, quebrar, arrebentar, enfim. Né? Isso estatisticamente dentro das cadeias. Né? Então, é essa visão que nós temos que mudar na sociedade, porque ela é errada. Muito errada. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Tá? Pensa que os Estados Unidos é muito diferente, que na Europa, Europa não muda muito. Tá? A visão tem, talvez por conta das leis mais rígidas, e lá as coisas funcionam, as pessoas são mais comedidas. Mas eu viajei o mundo inteiro e eu vou dizer para vocês, com exceção da Tailândia, todos os lugares onde eu fui, os olhares é a mesma porcaria. Tá? Os olhares são meus. Estranham quando eu chego no hotel de luxo, estranham quando eu estou bem vestida, quando eu vou num restaurante chique. Todo mundo estranha em qualquer lugar do mundo, seja em Paris, na Itália. Na Itália, aqui poucas vezes aconteceu semana passada, mas na Itália, em Roma, eu andando na rua, veio um cara e falou, isso aqui era, e cuspiu. Eu estava andando na rua. Então, não pensa que a Europa é uma maravilha. Tá? Em lugar nenhum do mundo. Estados Unidos depende do estado. Califórnia é bem melhor. Mas você vai para Iowa, vai para Texas. Texas eu nem vou mais. Né? Então, assim, países árabes, eu não ouso nem pousar. Se eu compro uma passagem, quando eu fui para a Tailândia, muito mais rápido, muito mais barato, era ir pela Arábia Saudita. Fui para a Alemanha para descer. Porque eu não vou pisar naquele país. Sou louca. Dá que o cara fala, sei lá o que, e me prende, estou ferrada. Né? Posso nem existir naquele lugar. Então, a gente está falando de coisa muito básica, que é o direito de você estar em qualquer lugar. Aparece na OAB, chama o direito de existir. Eu paguei, em 2016, quase R$300 mil de imposto. Numa das minhas empresas. Num negócio que eu fiz. Certo? Então, é um negócio grande. Eu gero emprego, eu gero renda, eu sustento um monte de famílias. Certo? Mas eu posso sair daqui hoje, estar aqui na frente, tomar um tiro, porque eu existo. Eu sou cidadão. Pastor fundamentalista, que fala que eu não posso existir, não paga imposto, gente. Eu pago salário de deputado, de senador, de presidente, certo? Com as minhas empresas. Ele não. Mas ele vai lá, com toda a legitimidade, apoiado pela sociedade, diz que eu não posso andar na rua. Que eu não posso existir. É certo? Não. Não é. Eu não me sinto... Eu, na OAB, a primeira palestra que eu fiz na OAB, eu falei isso. Falei, gente, eu trabalho, pago imposto, por que eu não posso existir? Eu não estou fazendo mal a ninguém estando aqui de salto alto, de saia, tendo seios. É problema meu. Eu só quero existir, sendo quem sou, e viver minha vida normalmente. E não é fácil. Não é fácil. Tem dia que não dá vontade de sair da cama. A Érica Cocaia, deputada federal, repete uma frase que ela ouviu eu dizer uma vez. Não é fácil sair de casa. Às vezes eu estou em casa de chinelão, tenho que pôr uma roupa e comprar pão. E é difícil, porque ir comprar pão não é comprar pão, é lidar com o olhar do outro, com quem vai me achar legal, com quem vai me odiar, com quem vai olhar torto, com quem vai sair de perto porque acha que tem medo, porque tem uma doença qualquer. É lidar com isso o tempo inteiro. Não é fácil. É louco. É de pirar. É de ter síndrome do pânico, sim. É um trabalho interno de ter que ficar se refazendo, recriando as suas energias para ir comprar pão.
Tem dia que eu falo, cara, eu não quero sair de casa, mas tenho um compromisso, vou ter que ir. Mas vou, entende? Porque a grande força, e aí eu falo que as travestis são guerreiras porque elas vivem. Elas conseguem vencer isso todos os dias. E não é fácil. É muito difícil, gente. Vocês não têm noção, porque só quem vive, quem tem na pele é que sabe o quanto é difícil. E são vários tipos de sofrimento, né? Você estava contando para mim, Márcia, que você queria ter saído do armário aos 13 anos, mas só conseguiu fazer a transição definitiva aos 39, comecei a tomar hormônio, né? com 13 anos, meus seios começaram a crescer, meu pai percebeu na camiseta da escola e me levou no médico para ver o que estava acontecendo. E aí o médico me pressionou, contei que eu estava tomando hormônio, e aí eles me convenceram a parar. E eu costumo dizer para as empresas, quando eu estou palestrando para as empresas, inclusive o seguinte, que eu sou empresária, sou advogada, tenho 4 empresas, já viajei o mundo inteiro, falo 3 línguas, fui advogada de uma grande imobiliária, aprendi tudo no meu primeiro emprego, aprendi muito, não foi o primeiro, mas nesse emprego mais importante que eu tive. Agora, se aquele dia, aos 13 para 14 anos, se eu tivesse dito, eu quero continuar, eu vou ser trans, eu vou ser menina, eu vou ter seios, todo mundo vai saber, eu não seria nada. Eu não teria tido meu primeiro emprego, não teria conseguido acabar a faculdade, isso em 1970 e pouco, eu não teria conseguido fazer faculdade, eu não teria conseguido acabar o colegial, eu não teria conseguido meu primeiro emprego, eu não teria conseguido morar fora, nenhuma família lá fora ia me aceitar, eu não teria conseguido nada. Provavelmente eu não estaria nem vivo, porque eu tenho 54 anos e se morria aos 35 de média. Provavelmente eu não estaria nem viva. Então, meu pai foi muito protetor ao dizer, não, pare com isso, fique no armário, não faça. Ele me protegeu. Foi uma proteção. Eu fiquei com uma mágoa durante um tempo, depois, quando eu entendi, porque nessa época eu nem entendi o que acontecia comigo. Na época eu fiquei com mágoa, falei, puxa, mas meu pai podia ter deixado. Não, depois eu raciocinando melhor, falei, não podia. Ele me protegeu, eu não estaria aqui. Eu não estaria viva. Entende? Então, não foi por maldade, não me pôs na rua. Ele nunca disse para mim, não seja. Ele disse para mim, não conte. E isso salvou a minha vida. Não contar para o mundo quem eu era fez com que eu pudesse estudar, com que eu pudesse trabalhar, com que eu levava uma vida dupla, a vida inteira. Mas isso permitiu com que eu tivesse todos os privilégios do homem branco, cis, hétero, nascido no Jardim Europa, de classe alta, para poder me formar. E aí deram um tiro no pé, né? Porque deixaram a travesti chegar lá em cima. E agora a travesti ir à mesa em cima deles, porque é o que é justo. É o que é certo. Não é justo. Não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. Justo, Exatamente. O errado que tem vem da Bíblia, que diz que um homem não poderá vestir a roupa. Gente, na Bíblia também diz que você não pode escravizar ninguém na tua cidade, só na cidade vizinha. Gente, é Rio de Janeiro ou vizinha, quer dizer, Osasco ou é Rio de Janeiro? Mas isso tem que levar em consideração a época. Bom, então leve em consideração que era aquela época também para mim, por favor. Né? Me deixe ser. Né? E outra, se tem isso na Bíblia, é porque já existia trans naquela época. Em todas as culturas da história tem trans. Todas. É natural. Até índio tem. É uma forma legítima de ser Faz humano. parte, é uma característica humana. Como negros, como, sei lá, como ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, ser anão, tudo isso é discriminado, né? Só que tem algumas coisinhas, quando tem a ver com sexualidade, aí ferrou. Qualquer coisa saiu da caixinha padrão, pronto, demônio, né? E aí é essa a grande questão. Nós não somos. Nós somos seres humanos com uma característica nossa que a gente quer ser, existir, só isso. Viver, trabalhar, amar. Você falou da questão de amor, de amar, de relacionamento.
é verdade também, é difícil, não que não possa ter, mas é mais difícil. Muitos homens, muito, aí a Janaína pode falar até melhor que eu, mas eu também já vivi isso. Homens vêm, homens vêm e falam, vamos, e tal, não sei o quê, darará. Então tá, mas vamos primeiro passar na padaria. Não, sair na rua junto, não. Inclusive, o Brasil é o país que tem mais pesquisa em sites pornô relacionado a transexuais ou travestis. É o país que mais pesquisa e também é o país que mais mata transexuais e travestis. Né? Sabe por que, psicologicamente falando, por que o cara mata? Porque ele deseja. Ele olha e fala assim, nossa, que delícia. Que linda dentro dele, né? Sente atração, mas é homem. Essa pessoa faz com que eu questione a minha masculinidade. Ele sente a masculinidade dele enfraquecida. E ele foi criado, desde pequeno, para ser o machão, o poderoso. Isso é cruel, gente. Isso é outra coisa cruel. Isso é gênero. É uma questão cruel com os homens. Ele tem que ser o mais potente, ele tem que ter um pênis grande, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ganhar mais, ele tem que trabalhar, sustentar a família, a mulher dele não pode trabalhar, ele tem que ser o bambambam, comer todas, o bonitão, o bacana. E, cara, é uma cobrança em cima do macho alfa que também é cruel. O otário é que não entende isso. O dia que a sociedade entender o quanto a cobrança em cima do homem branco, cis, hétero, também é prejudicial a ele, o mundo muda. Que aí ele vai começar, já está até acontecendo, mas ele vai começar a ver que os privilégios dele são bons por uma coisa ilusória, que não é real. Que no real, no dia a dia, no fato, na verdade mesmo, ele não precisa nada daquilo. Para mim, a grande sacada, o grande aprendizado que eu tenho com as travestis é a libertação de todos os deveres que você tem que ter, porque a travesti, a maioria não se entende nem como mulher ou nem como homem, apesar de gostar de preferir ser tratada no feminino, e isso liberta a gente de tudo que vem por trás de ter que ser mulher e ter que ser homem. Então, ter que ser mulher tem que ser sensível, tem que ser homem tem que ser agressivo, tem que ser forte, e também lembrar que a identidade de gênero não tem nenhuma relação com a orientação sexual, né? Então, eu sou lésbica. É o que eu ia falar agora. Eu sou bi, na verdade, né? Mas eu nunca amei um homem. Né? Eu nunca tive um amor masculino. Nunca olhei para um homem e falei, ai, meu Deus, que eu quero casar, ficar dormindo de conchinha. Nunca. Só com mulheres. Fui casada 3 vezes, estou casada pela 3ª, com mulheres. Né? Saí com muitos homens na minha vida, já me diverti horrores, assim, tal, mas é uma coisa de momento, nada de relacionamento. Não consigo ter um relacionamento, já tentei, não rola, não vai. Né? Então, eu falo que eu sou travesti lésbica, que é para ficar mais fácil de entender. Né? Para todo mundo, para botar tudo nas caixinhas mesmo, assim. Então, já que é botar a roda, o que você é? Eu sou travesti lésbica. Então, é bem... E tem uma filha. E tem uma filha que mora comigo, que preferiu morar comigo, que está trabalhando hoje numa grande multinacional, entrou sem pistolão, está no grupo de diversidade lá, sem eu ter falado nada, e não consegui, não teve jeito, ela é cis e hétero. Não, né, que falam que filho gay não pode adotar, porque o filho vai fazer os filhos serem gays, eu não consegui. Minha filha é hétero e cis, namora um machão, inclusive. Então, é complicado. Eu sou feminista também. E não adianta, não adiantou nada disso. Minha filha é toda dondoquinha, enfim. Não resolve, né? A gente não consegue. Porque colocar. É natural, né? Porque cada um é quem é. As pessoas é quem ela é. E é por isso que, mais que respeitar, tem que valorizar, né? Você quer comentar alguma coisa com relação à afetividade, Jana? Eu tive um casamento. Assim, gente, minha vida não é só tragédia, hein? minha vida é coisas boas também. Eu vou descer esse ano na Tom Maior, se der certo. Vou descer na X9 também. Eu estou em depressão, mas não estou morrendo, não. O povo quer matar, mas eu também não vou assim fácil. Na verdade, eu tive um relacionamento só. Eu posso dizer que eu me senti amada ou amado por uma pessoa.
Era um cara cis, hétero, ele já tinha sido casado antes, mas a gente ficou 3 anos e quase 4 anos junto. E o último mês nosso foi mais desastroso do que amoroso. Então, tem uma frase que eu falo muito, que acho que você sabe qual é, que é: atrás do silicone bate muito o coração, né? Quando eu separei dele, infelizmente ele me trancou dentro de um quarto, porque ele falava que se eu não fosse dele, não seria de ninguém. E ele pegou a faca, ele esfaqueava meu coração, mas por fora, né? Então eu fiquei como se eu tivesse com catapora, com espinhas, toda vermelhinha assim. Mas na hora do apavoro, lógico, eu vi que ele queria me matar. Né? Ele poderia, não sei se ele queria me matar, mas ele poderia ter me matado ali pela obsessão dele de não aceitar. Então eu tive que ser muito, criar uma estratégia muito grande para escapar do quarto dele, entendeu? Mas ele tentou arrancar meu coração naquele momento, né? Naquela briga de casal. Né? Ele tentou arrancar meu coração. Depois disso, eu nunca mais tive relacionamento com ninguém. Eu sou uma pessoa que me apaixona muito fácil, mas as minhas paixões vão até o meio-dia. Depois do meio-dia já passou, já estou de boa. Sabe? É tipo igual ressaca mesmo. Então, eu procuro não me relacionar muito com as pessoas. Mas como eu sou profissional, porque você não deixa de ser profissional do sexo. Você não rasga a carteirinha de profissional do sexo. Sou profissional do sexo, embora não esteja atuando. Então, é lógico, relacionamento sexual, isso é mais tranquilo. Né? Mas é muito interessante, porque quando você vai procurar uma pessoa para se relacionar, é muito isso. Né? Tipo, você vai na frente que eu vou atrás. Olha, eu quero ficar com você, mas eu tenho uma esposa, eu tenho... Sabe, você é sempre a terceira pessoa. Você vai ser sempre uma pessoa no canto, que ele possa utilizar ou não. E na hora de se fazer disso é muito complicado. Então, acho que eu penso que relacionamento, mesmo que pessoal, também é complicado. A maioria das meninas que tem relacionamento, mesmo que afetivo, familiar, a gente percebe que existe também um grande interesse do quais condições que ela está. Se ela está precisando, ela é esquecida, mas se ela está bem de vida, a gente acolhe. Né? Então, acho que relacionamento, acho que, para mim, ele tem sido muito mais individual. Eu costumei a me relacionar comigo mesma. Porque eu costumo dizer, já que as pessoas falam tanto do homem e da mulher, né, eu não sei se isso convive dentro de mim, mas, para mim, ser travesti é a falência do binarismo de gênero. Porque as pessoas falam, ser homem é ser isso, 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 isso. Eu falo, tem algumas dessas características que eu me encaixo. Ser mulher é isso, isso, isso. Tem algumas que talvez eu me encaixo também. Beleza. Então, eu sou um pouco de tudo isso? Não. Na verdade, eu sou uma pessoa que tem as mesmas características que ela tem, que ela tem, que ele tem, que ele tem. Quer dizer, tem algumas características que a gente tem em comum. E, para se relacionar com outra pessoa, eu acho que é algo que eu preciso me preparar muito, porque é um negócio. Tanto é um negócio que, quando você vai casar, você precisa de 2 testemunhas. Que já sabe que vai dar merda lá na frente. Se não desse, não precisava de testemunha. Então, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito solo. Eu sou casada comigo mesma, atualmente. É muito interessante isso. Eu tenho lido um pouco sobre objetificação, e acho que talvez as travestis, vocês me conheçam que vai errado, mas eu estou pensando aqui, esse é um espaço para a gente pensar também. Só antes, daqui a pouco vai ter perguntas, então vamos pensando nas perguntas aí. Mas eu acho que talvez as travestis, assim como as mulheres, sejam mais objetificadas, sejam mais tratadas como objeto do que os homens são. Então, numa relação, é ideal e é muito bom que haja tesão e que haja interesse entre as pessoas, mas quando ambas se tratam como sujeito, quando você tem 2 sujeitos interagindo, e não um sujeito e um objeto. Né? Eu estou pensando aqui, talvez as travestis sejam mais tratadas como numa relação sujeito-objeto do que sujeito-sujeito. Né? Não sei se faz sentido para vocês. Eu acho que não só travestis, né? A pessoa que mata ou que agride, como o caso da mulher agora que foi agredida, ou qualquer outra, existe uma objetificação da pessoa. Você não vê, quando você chuta um cachorro na rua, você não vê aquele cachorro como um bichinho que merece carinho e tal. Você vê como uma coisa que você não quer ir. Quando você bate numa mulher, um homem que bate numa mulher porque ela não pôs o jantar na hora, por exemplo,
Ele não está pensando na pessoa, ele não está tendo empatia, não está se colocando no lugar dela, não está pensando nela enquanto ser humano, enquanto mulher, num nível de igualdade com ele. É um objeto, é uma coisa que devia estar funcionando direito, não está, então... Travesti é coisa por natural. Viu? Travesti é coisa, né? Dificilmente alguém consegue, tem que ser um trabalho de vencer seus próprios preconceitos muito intenso para olhar para uma travesti e ver ali um ser humano. É uma coisa. Que é isso? Isso é coisa, né? Ah, eu acho esquisito, né? Uma coisa esquisita. Coisa. Você está coisificando aquela pessoa. Então, até gays, no mundo meio gay, tem os menos afeminados e os afeminados que se discriminam. Dizem, não, aquela ali é afeminada demais. Para de ser bibinha, para de ser delicado. Isso também, porque, veja, o que o ser humano precisa aprender é que o ser humano não é igual. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho 2 primos gêmeos idênticos. Um ficou cego, pegou um vírus e ficou cego. Eles são gêmeos idênticos. Certo? Um ficou cego. O resultado final, eles são completamente diferentes. Física, porque um está no espelho todo dia, o outro não. Física, um engorda mais, outro menos. Ninguém é igual a ninguém. E de jeito de ser, o resultado final deles é completamente diferente. Porque o fato de ter ficado cego afeta psicologicamente a pessoa, o caminho, ele dá valor para outras coisas. Então, o resultado final é completamente... Então, ninguém é igual, nem gêmeo idêntico, nem vitelino, com mesmos genes, são iguais. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem sua história, seus motivos, suas razões, seus valores, seus sentimentos. Ninguém é igual a ninguém. E a gente não entende isso. A gente cria um modelo humano ideal que todo mundo tem que seguir. E eu acho que eu estou ali, naquele humano ideal, então eu sou perfeito, eu sou o superior e todo mundo serve. São coisas que existem para serem usadas por mim. É assim que a sociedade nos cria. É assim que a sociedade nos constrói. Você não é o modelo ideal porque você é negro, porque você é uma trans negra da periferia, porque você é deficiente físico. Então você nem para me servir serve direito. Nem para me servir eu sou tão legal, eu sou tão ótimo, que nem para me servir você serve. Então não quero ser nem perto de mim. Então você não tem direito a nada. Entendeu? Eu ignoro você. Entendeu? Então infelizmente, é assim, e não é só no Brasil também. Isso vem desde a Idade Média, desde antes até da Idade Média, a gente precisa repensar e reconstruir esses valores da nossa sociedade, em cima da diversidade, entendendo que todos têm que ter a mesma oportunidade, e a oportunidade de verdade, viu, gente? É desde dentro de casa até o estudo, etc. Alimentação, tudo. Todos deveriam ter as mesmas oportunidades. E aí sim, somos diferentes. Um cara pode falar, ter todos os privilégios do mundo e falar, não, cara, eu estou afim de ser mendigo. Tá, vai. É direito teu. Eu quero morar na praia. Eu tenho um amigo que, formado na USP, entrou primeiro na USP, se formou em USP, e falou, quero ser garçom. E vou morar em Salvador, na praia, quero correr na praia. Direito dele. Agora, a pessoa quer ter oportunidade de estudar, oportunidade de ser alguém, de construir alguma coisa, que também é questionável, isso é de cada um. Ser milionário não é legal, não é obrigatoriamente bom. De verdade. Tá? Conheço um monte de infelizes aí, um monte. Então, os valores da nossa sociedade têm que ser repensados. Porque isso é bom para todo mundo, né? Para todo mundo, tem que ser igual. E todos, com todas as suas especificidades, com todas as suas diferenças, com todas as suas características, tem que ter o direito de buscar o caminho que é melhor para ela. E não ter portas fechadas. Esse é o problema. Você fecha portas para pessoas injustamente. Fecha na escola, fecha no trabalho, fecha na faculdade.
A pessoa vai, mesmo na faculdade, perseguida por professor, não, perseguida pelos colegas, papelzinho. Professora que chega para o aluno e fala, deixa de ser viadinho que eles param de te bater. Quantas histórias? Eu já vi um monte. Você deve ter ouvido também, de gays e de trans que contam isso. Para a professora falar. Não, você está apanhando porque a tia estão batendo. Estão batendo porque você é viadinho. Para de ser afeminado, de ser bichinha, que eles param de te bater. Porra! É quase que como falar para uma pessoa, deixa de ser negro que você para de apanhar. Pô! É algo que é... E é assim, o mundo é assim. Só quem é negro sabe. É assim. As coisas são. Não existe isonomia, não existe igualdade. Não existe. Mulheres não sobem nas empresas. Pessoa com deficiência não tem as mesmas oportunidades, seja ela qual for. Eu tive um sócio que tinha uma mão torta e ele acabou se matando, pulou pela janela. Não, cara, é complicado. É muito difícil. A gente precisa mudar. Isso que a gente tem que mudar, porque todo mundo sofre, até o coitado do infeliz que tem todos os privilégios. Até esse cara, lógico que é mais fácil, mas até esse cara não enxerga o quanto ele tem que se provar o tempo inteiro, mostrar, mentir, ser hipócrita. É um bunda mole, mas tem que mostrar para o mundo que ele é o bambambam, que ele é o bacanão, para manter os privilégios. Porque se virar travesti que nem eu, vai lá para baixo. Eu era o cara. Por isso que admiro a coragem de vocês. E agora, chegando nos minutos finais, a gente tem um espaço aberto para pergunta. Alguém tem alguma pergunta pronta? Alguém de fora? Não. Alguém na sala, pessoal, se quiser fazer primeiro? Alô? Tem uma ali do Márcio. Bom dia para vocês. Eu sou gay. Eu tive um período muito difícil. Eu tive um período muito difícil de aceitação da minha família. Então, quando eles descobriram, foram 5, 6 anos até esse período de aceitação. No começo eles me aceitavam, então, para aceitar um relacionamento foi muito difícil. Hoje eu tenho um relacionamento, estou muito orgulhoso dele, meus pais aceitam, a gente tem uma ótima relação. Para vocês, o que foi mais difícil? Porque para mim, acho que o meu maior medo era a aceitação da minha família. O que as pessoas de fora iam pensar para mim era indiferente. Eu conseguiria suportar aquilo. Mas a família, para mim, era algo assim que eu sempre coloquei como um pedestal. Então, para eles, ver eles sofrendo no começo, para mim foi muito difícil. Mas, assim, para vocês, qual que era o maior medo? Era a sociedade? Era a família? O meu maior medo na época, com certeza, era a família também. Mas eu acho que foi um grande erro, porque a gente bota a família em primeiro lugar, se preocupa com eles, e isso acaba nos isolando. O que fez com que eu me afastasse, né? O que me afastasse, e aí, anos depois, quando eu volto, eu me pego surpresa. Porque quando eu saio de casa, o que meu pai diz? Você não precisa vir nem no meu enterro. Quando eu retorno para casa, e aí é um pedido do meu pai, ele me chama dentro de um quarto para conversar, só eu e ele. E é interessante, porque eu estou falando de uma pessoa que é nordestina, eu estou falando de uma pessoa que é evangélica, e era, né, porque o meu pai também já faleceu, pastor evangélico, entendeu? Então, ele é uma pessoa que tinha ele era todo fechado, então, para ele, era inadmissível. Mas ele conseguiu ultrapassar essa barreira, e quando ele me chama para conversar dentro do quarto, isso foi em 1990, para vocês terem ideia. Não sei quantos anos você tem, mas eu estou com 43, foi em 90, não lembro a idade que eu tinha agora, sou péssimo de conta. Ai. Sempre fui ruim em matemática. Mas, enfim, foi mais ou menos em 90. Meu pai me chama no quarto, o que ele fala para mim? Ele vira para mim e fala assim, como eu te chamo? Eu já travesti. Como eu te chamo? Eu falei, oi. Aí, continua chamando do mesmo jeito, meu nome, como o senhor sempre me chamou. Ele falou, não. Isso foi meu pai me deu uma lição que até hoje a sociedade não consegue aprender. Meu pai me deu uma lição no quarto, ele virou para mim e falou assim, não, eu sei que quando vocês, e aí ele falou no plural, quando vocês fazem isso,
E aí, na ignorância dele, isso ele estava falando essa mudança. Quando vocês fazem isso, vocês adotam um nome. Se você adotou, eu vou respeitar. Aquilo foi um tapa na minha cara. Só que até hoje, eu tenho que discutir em recepção para respeitar o nome social. Meu pai não sabia o que era nome social. Hoje a gente tem uma lei no município, a gente tem uma lei no estado, a gente tem a lei no federativo, que garante o uso do nome social. Nome social nada mais é popularmente conhecido como apelido, né? Como eu sou conhecida, Janaína. Janaína. Meu sobrenome, Rodrigues de Lima, continua o mesmo. Nome social é Janaína, porque eu não fiz alteração ainda. Então, meu pai sabia o que era nome social e ele respeitou. Percebe? Então, acho que o mais difícil talvez seja conseguir, ele também, lógico, naquela época, conseguir dialogar comigo e eu com ele, antes de sair de casa, talvez tivesse dado um outro panorama. Não sei o que seria de mim, mas a gente teria tido outro momento. Mas acho que a falta de conversar, a falta de dialogar, e o grande problema que tem na maioria dos serviços, empresas, serviços públicos, que é a comunicação, foi o que fudeu a nossa relação. Por quê? Porque eu me afastei, a gente só se vê depois, e eu percebo que, na verdade, ele teria condições de compreender naquele momento. Entende? Meu pai, infelizmente, ele veio falecer depois, e ele foi uma de umas pessoas que eu posso dizer que eu estou aqui hoje por ele, porque ele que ficava na minha cabeça, porque mesmo que a gente não falasse, por exemplo, de prostituição, mas quando eu visitava ele, ele falava assim, olha, hoje você é bonita, hoje todo mundo te quer, mas e amanhã? Ele falava isso para mim, aí eu falava, o que ele está querendo dizer com isso, né? Fazendo a boba, porque eu sabia que ele estava falando de fazer programa. Aí ele falava assim, olha, quando eu e sua mãe não estiver aqui, pode ser que seja pior para você, porque até os seus irmãos podem virar a cara para você. E aconteceu hoje. Entende? Quer dizer, a falta de comunicação naquele momento, né, rompeu nossa relação. Mas eu pude perceber depois, conversando com ele, aceitando conversar com ele, sentando no quarto, eu e ele, olhando olho no olho, que ele tinha a empatia de perceber do que eu estava dizendo. Ele foi a primeira pessoa a respeitar o meu nome social, entendeu? E o meu local na sociedade. Tanto que ele saía comigo e aonde a gente chegasse, não tinha piada. Se tinha, era quando eu não estava. Mas na presença do meu pai. Então, percebe? A família, ela dá essa estrutura. E a maioria das travestis não tem. Ela está solta. E aí, a educação social, que é muito importante na nossa vida, na nossa formação enquanto sujeito, porque a gente tem educação escolar, tem educação de casa, mas aquela social, que é a geralzona, né, é o que vai formando. Nessa eu podia ter me perdido, hoje eu podia, sei lá, de repente, ser uma cafetina, estar traficando seres na Europa. Né? E não. Estou discutindo no comitê de tráfico de pessoas o que é tráfico de travesti. Porque, para eles, tráfico de pessoas são só mulheres e meia dúzia de homens que são traficados. E aí você vai perceber que essa meia dúzia de homens, 3 são travestis, que não são homens. Percebe? Então, acho que a família ela é muito, muito importante. Mas é difícil manter. Por quê? Porque quando você é negro, a pessoa vai te falar, olha, cuidado. Quando você é obeso, a pessoa vai falar, né, se você sofrer na escola, você vai ser acolhido, seu pai vai voltar na escola com você. Mas quando você é travesti, não. Ele não sabe lidar com isso, você também não sabe, e você vai crescer sozinho. É o primeiro abandono, né? A família é o primeiro abandono. Will, tem tempo para mais uma? Dá tempo, daqui sim. do público, do pessoal conectado. Uma pergunta para as duas, Márcia e Janaína, do Israel do Nascimento. Ele diz aqui que vocês citaram o atual governo e ele pergunta, na opinião de vocês, o que pode melhorar num curto, médio ou longo prazo com relação a políticas públicas de educação de combate ao preconceito? Olha, eu acho que a Jana até ela foi gestora, não sei se ainda está gestora, mas enfim, ela entende mais do serviço público do que eu. Eu posso falar, eu vou ser bem moderada, porque eu acho que há uma imagem de terror, né, com relação ao governo atual, e na verdade eu tenho mais dó, né, porque veio aquela ministra de Direitos Humanos, né,
enfim, eu tenho pena, porque a pessoa devia pelo menos aprender a escrever para poder ser ministro. Eu acho, opinião minha, eu acho que a pessoa devia ter estudo para poder ser ministro, em algumas pautas, principalmente, e eu acho que a pessoa deveria ter bom senso também, se informar antes de falar sobre algum assunto, e isso vale para o legislativo também. Lógico que o legislativo tem que ter de tudo, eu acho que tem mesmo, mas tem que ter um assessoramento também, né? Explicar, olha, não é bem assim, tiririca, não é bem assim, né? Então, eu acho, tudo bem, eu acho que é o jogo, faz parte, né? Eu não faço parte do jogo, nunca fui política, não sou ligada a partido nenhum, quero que se dane, falo mal do PT, falo mal do PSDB, falo mal do PSL, falo mal de todo mundo, e falo bem do PPS, porque eu gosto deles, mas não sou filiado, não tenho nada com isso. E é uma questão minha, e não tenho ligação com nada. Política pública, para mim, é o que eu falei aqui desde o começo, para mim, política pública tem que ser mudar a cabeça das pessoas. Dar visibilidade. A Globo faz muito mais por nós, embora tenha muita gente que não gosta da Globo. A Globo faz muito mais por nós, botando em novela, dando boas visibilidades, colocando menino, homem trans na novela, etc., do que político falando, tem que defender direito, bota na gaveta e acabou. Vai lá, fala, vamos fazer o trans isso, o trans aquilo para vocês. Cria lá um negócio, faz uma propaganda desgraçada, quando você vai ver o efeito final, está tudo fodido. Não adiantou nada. Então, isso não resolve. Isso é política. É para aparecer, para ganhar voto, para ser eleito. Tá? Então, política pública, eu tenho muita ressalva com relação a isso. Eu acho que política pública deveria ser algo no sentido de dar ferramentas para que a sociedade conheça, porque é ignorante, preconceito é ignorância. Se você conviver com uma pessoa com deficiência, se você conviver com uma pessoa, com uma família de negros, por mais racista que você seja, se você for conviver com essa família, você vai falar, nossa, eu tive isso próximo a mim, nossa, mas esses judeus são legais, né? O cara é extremamente racista com os judeus, né? Preconceituoso. E ele falou, não, eu pus um grupo de judeus, que eu tenho muitos amigos judeus, ele falou, nossa, mas esses judeus são legais, né? Gente, bom dia, né? Então é preconceito e ignorância. Eu acho que o papel, em termos de serviço de público, deveria ser dar a possibilidade que a sociedade tenha contato e conhecer o assunto, conhecer o que é trans, o que é travesti, que são seres, olha, eu já conheci travestis de dar medo, pessoas que sofreram desde a infância, daquelas que se você falar bom dia, ela fala bom dia, o que é, né? Morrendo, já vem com 3 pedras na mão, já sofreu. Quando ela te conhece e e confia em você, que é muito difícil, se torna ela passa a ser uma pessoa que morre por você. E você conseguir ter essa proximidade, você vê ali um ser humano lindo, extremamente sofrido, extremamente com um monte de problemas, mas que é um ser humano maravilhoso, que se você der Então, é conhecer, estar próximo, é conhecer de verdade. Né? Uma vez eu estava conversando com a Laerte Coutinho, que é cartunista, e eu falei, mas Laerte, você já foi conversar com alguma travesti na rua? Nunca fui. Pô, vai lá, bate papo com elas. Mas eu tenho medo. Medo de quê? Entendeu? E eu fiz isso muito na minha vida antes de me assumir. Muito. Eu ia lá, ficava batendo papo, conversando, conhecendo, e isso desmistificou para mim. Eu sempre me identifiquei com elas também, por isso que eu digo que eu sou travesti, porque eu me identificava mesmo. Depois eu acabei, né? Mas é uma questão de conhecer. Você tem imagens, ideias, você tem um preconceito sobre coisas, você precisa conhecer. Acho que a ideia do Pride Talks é isso também, né? A gente faz para dar visibilidade, para aumentar o nível de consciência. Então, não sei se as pessoas aqui já tinham tido um contato tão próximo com um travesti, assim. Acho que para muitos deve ser a primeira vez mesmo, né? A ideia é essa. Jana, só para a gente estar nos minutos finais... Eu queria só dizer uma coisa sobre a questão das políticas públicas, que acho que é só um lembrete, que daí isso para o Israel que perguntou, para a gente que está aqui
pensar também, para quem está aqui também no debate, que é o seguinte, a política está aí. A política pública, ela existe. Ela existe. Eu estou falando de nome social, estou falando de lei 10.948, estou falando de diversas coisas. Quer dizer, o que existe aí também são... Quem executa, né? Quem está cuidando dessa política? Porque talvez o erro esteja aí. Cadê os conselhos que não estão cobrando essas políticas? Porque isso tudo são pessoas. Para ela acontecer, quer dizer, existe um decreto de nome social. Para ela ser respeitada, eu preciso ir lá e ter ele ser constrangida. Se eu fui constrangida, eu preciso reclamar. Se eu preciso reclamar, essa denúncia precisa chegar até o... Entende? Isso não tem acontecido. Eu acho que isso dá para a gente pressionar. Agora, em relação ao governo atual, a única coisa que eu posso dizer é #eu avisei. Segundo, não carrego essa culpa, não voto nele, ele não e ele nunca. A Ana quer fazer uma pergunta, Ana? Por favor. Tem um microfone aí perto para você? Senão leva aí. Bom dia. A minha pergunta ela é complementar ao assunto tratado na pergunta anterior de serviço público, que na pergunta anterior foi relacionada à educação, a minha é com relação à saúde. Hoje o SUS ele oferece a oportunidade de fazer cirurgia de redesignação sexual. Tem alguns pouquíssimos hospitais no Brasil habilitados, até onde eu sei, são 5, enfim, um número muito baixo. E você passa por um tratamento com psicólogos por 2 anos, porque eles dizem para você estar preparado para uma cirurgia. E você fica numa fila de espera por muito tempo. Eu tenho uma amiga trans que está nessa fila de espera, inclusive. Eu queria escutar de vocês como o serviço público de saúde pode trabalhar melhor isso, porque o número de adesões de pessoas na lista é muito alto e não tem um serviço para atender. Como é conviver com isso e ficar nessa lista de espera? Se vocês conhecem alguém nessa situação, o que pode ser feito no que diz respeito a essa cirurgia de redesignação e qualquer outro tipo de serviço também relacionado à saúde, né? Antes de você entrar no CRD, como é que chamava aquela moça, aquela trans que cuidava de lá? Fazia terças trans. Com a Alessandra, né? Alessandra Saraiva. Bom, eu comecei no CRD, um dia eu estava conversando com ela, entrou uma trans, sentou na mesa e falou assim, eu não aguento mais, isso faz tempo, isso mudou, mas eu não aguento mais ter que ir lá toda semana ficar fingindo, performatizando que eu sou dondoquinha, que eu sou delicada, que eu não gosto de sexo, que eu sou menina, porque mulher não gosta de sexo, né? Se falasse que gostava de sexo, eu não operava, já não ia ser operada. Então, não posso gostar de sexo, eu tenho que ser toda feminina, delicada. Eu não sou assim, mas eu tenho que ficar performatizando para conseguir. Então, para conseguir cirurgia, tinha uma série de problemas. Foi mudando, melhorou, mas ainda é complicado. Nós não queremos operar. Então, agora a gente vai estar falando do outro, né? No CRD, eu vi travestis e transexuais juntas, discutindo, assim, transexuais dizendo para travestis, vocês queimam o nosso filme. É por causa de vocês que a gente se ferra, porque vocês são barraqueiras e queimam o nosso filme. E as travestis, vocês que são bando de doida que acham que são mulher. Vocês não são mulher. Eu vi isso. Estou lavando roupa suja em público. Né? Isso acontece. Mas por que acontece? Porque a gente não entende o outro. É o que eu estava falando. É muito difícil você entender que o outro é diferente, sente diferente, pensa diferente. Gente, deixa o outro. Então, falar de cirurgia, veja, existe uma fila gigante, poucos, você falou 5, mas hoje, acho que só 3 estão fazendo cirurgias. No São Paulo era uma por mês, nem sei se estão fazendo mais. Agora a Unifesp, que começou a fazer também, mas assim, é tudo voluntário, não ganham nada. Então, é complicado. E existe um movimento político muito forte de fundamentalistas religiosos dizendo tem gente morrendo de problema de coração, como é que vocês vão gastar dinheiro do SUS para uma coisa dessas? Isso eu vi em Brasília, dentro do SUS. Tá? E hoje trocou a diretoria do SUS,
Tocou o governo, então não sabemos o que virá. Tá? O que nos resta? Justiça. Se tiver problemas, nós vamos para a justiça. Então, respondendo a tua pergunta, o que pode ser feito? Para melhorar vai ser difícil, porque já nem com vontade política não rolava, imagine sem. Né? Mas temos justiça, vamos brigar. O Supremo está aí para a gente ir buscar e tentar resolver as coisas. Mas, isso porque a pessoa se mata. O que a pessoa não entende, que não é um problema estético. Muita gente se mata porque não se identifica com aquele corpo. Aí eu dou um exemplo, vai. A pessoa tem um nariz desse tamanho. Certo? Não consegue sair na rua porque ela tem vergonha daquele nariz, ela se sente mal, não consegue trabalhar, não consegue puxar. Opera-se. Se tiver um atestado psicológico, não precisa 2 anos. Se tiver um atestado psiquiátrico dizendo que aquilo lá faz um mal para ela, que ela precisa de uma cirurgia plástica, o SUS faz. É igual. É a mesma base. Entendeu? Mas, realmente, a fila é longa, tem poucos médicos que são habilitados, tem muita besteira que é feita. Muito médico que faz besteira, não é uma cirurgia simples. É simples de fazer, mas saber fazer direito é complicado. Tem muito pós-operatório extremamente complicado. Não tem médico que acompanhe o pós-operatório, porque aí ela vai no ginecologista, a mulher fala, não, mas você não é. Aí vai no urologista, não, mas também não é. Então, é complicado o acompanhamento depois. Então, assim, não é simples. Eu tenho um sobrinho homem trans, fiz a alteração de nome dele e tudo. A família não aceita, complicadíssimo também. Veja, do meu lado, hein? E não quer operar, por enquanto, não foi morar fora, mas cada caso é um caso e é complicado. Também tem gente que, às vezes, tem pouquíssimo, é muito raro, mas já existiu arrependimento, opera porque acha que a família vai aceitar. Opera porque acha que vai ser mais aceita na sociedade. Aí eu falo para a Maitê, não muda nada. O cara que me discrimina sem operar vai discriminar ela operada do mesmo jeito. Não muda nada. Tá? Você faz cirurgia para você. Você não faz cirurgia para o mundo. Eu não pus prótese para os outros. Eu pus prótese para mim. Já teve gay que falou, mas você não precisava fazer tudo isso, nunca ter o corpo para arrumar homem. Eu falei, cara, eu gosto de mulher. Bom dia. Né? A gente faz para a gente. Deveria ser. A gente tem que fazer as coisas para nós, não para o outro. Né? Porque o outro troca, o outro morre, enfim. Então, tem que ser para a gente, sempre para a gente. Tá? E é muito complicado mesmo. A Bahia, acho que abriu um ambulatório, mas não faz cirurgia também, enfim. O nosso tempo está super curto aqui. Não, só para falar rapidinho, que eu saiba, acho que tem 5, está funcionando. É uma política que está perigando, lógico, porque a gente está num momento complicado, mas os 2 meses não dá para ultrapassar, é um protocolo que é desenhado, é necessário, porque é uma cirurgia complicada, a gente não está falando de tirar um dente, não só também, é irreversível, então, por isso, esse prazo. Eu estou, inclusive, com a menina em Santo André, que ela acabou de fazer a cirurgia, e eu estou acompanhando ela, hoje, se Deus quiser, ela recebe alta. Então, não dá para falar muita coisa em relação a isso. Por quê? Porque você tem aí uma onda de conservadores e muita pouca, quer dizer, pouquíssima pessoa interessada no assunto, médico que se habilite para tal, entendeu? Não é algo que você aprenda na faculdade, é algo que precisa ser inserido nas disciplinas. Então, é algo que é muito novo chegando no Brasil, né? Aí, mesmo com 5 hospitais, você tem aí uma fila gigante. Por quê? Porque agora as pessoas têm a possibilidade. E as pessoas querem chegar e já fazer. Então, essa ansiedade também precisa ser controlada neste momento. Porque ela está acontecendo. A menina está há 5 anos aí fazendo um acompanhamento certinho e ela vem lá de Prudente e ela acabou de fazer. Então, é algo que tem funcionado, mas está perigando com essa nova gestão aí. A gente não vai ter tempo de falar aqui, porque a gente já estourou o limite do tempo, mas acho que um outro assunto interessante é a questão do silicone, né? Então, a questão do silicone industrial como saúde pública, mais especificamente para a população travesti. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, também acho que é uma coisa interessante que, na minha cabeça, por exemplo, não passava e que eu tenho ouvido e lido um pouco sobre isso e como pode causar sequelas e consequências muito graves.
Vocês querem um minuto de fechamento, alguma mensagem que vocês queiram passar para as pessoas? Bom, queria agradecer a oportunidade. A vocês. Só para falar, tem 270 conexões, então tem pelo menos aí umas 300 pessoas assistindo a gente em todo o Brasil. Que bom, eu agradeço a oportunidade. Toda vez que eu palestro, eu faço eventos, eu costumo dizer que eu não vou convencer, aliás, nem a minha obrigação, minha função convencer ninguém. Mas, assim, eu gosto de plantar, se eu conseguir plantar algumas sementinhas, fazer pensar, eu acho que essa é a finalidade, espero que eu tenha conseguido, e agradeço a oportunidade, todas as vezes eu agradeço muito a oportunidade de poder mostrar para vocês, desmistificar um pouco a ideia e ajudar a vocês a pensar um mundo um pouco melhor. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu vou finalizar com a palavra empatia, porque eu acho que é o que há no momento, e acho que é muito isso. Se você quer saber quem é a travesti, talvez vai precisar conhecê-la. E para você conhecê-la, não espera que ela traga o assunto que você quer ouvir. Você vai ouvir o assunto dela e tentar compreender. Ou seja, se estamos falando de inclusão, não peça para a travesti vir aqui e botar uma calça jeans e um paletó. Né? Ela vai ter que vir, se você vai falar com uma travesti, que é profissional do sexo, à meia-noite, ela vai vir de top, talvez com os seios de fora, e vai conversar com você tranquilamente. Então, se está falando em inclusão, inclua de fato. Né? Essa aula ela pode ficar aqui só um assunto travesti martelando na minha cabeça e passou, ou, de repente, vocês levarem para casa e dar uma pesquisada mesmo sobre o assunto. E aí eu vou indicar Tiago Duque, vocês podem estar lendo, Larissa Pelúcio, William Siqueira Pérez, são escritores que se dedicaram aí a pesquisar a vida de coletivos de travestis para tentar desenhar um pouco, porque ele vai estar falando ainda da imagem dele, da impressão dele, mas é uma indicação que eu digo. E é isso, acho que é um pouco também olhar, se vocês puderem baixar no YouTube e olhar o assassinato de Dandara, porque é uma realidade muito, muito brasileira. Ela é assassinada em público, no bairro, com todo mundo assistindo e ninguém faz nada. E só foi punido os criminosos porque o crime teve repercussão internacional. Porque se ficasse aqui nas nossas terras tupiniquins, talvez Dandara hoje nem lembrada seria. Beijo grande. Muito obrigado. Simone. Bom, primeiro eu queria agradecer a Janaína e a Márcia por estarem aqui com a gente. Eu acho que foi excelente ouvir as histórias de vocês. E obrigada por compartilhar as histórias de vida. Também quero agradecer o público que está aqui na sala, o pessoal que está conectado, porque acho que justamente essa oportunidade de aprender, essa vontade de conhecer um pouco mais essas histórias diferentes, essas vidas diferentes, né, que cada um de nós tem para compartilhar, é quando a gente aprende. Quando a gente aprende, é o primeiro passo para o respeito. Né? A gente, às vezes, não respeita. Elas falaram várias vezes que o preconceito é ignorância, e realmente é. Então, quanto mais a gente conhece, né, realidades diferentes, acho que realmente é um primeiro passo para respeitar outras realidades. Né? E reforçando, na Cargill, a gente tem nosso princípio ético, que é justamente tratar as pessoas com respeito e dignidade. Então, acho muito importante a gente estar aqui realmente aberto, né, para aprender e, mais que tudo, respeitar no nosso dia a dia. Também queria aproveitar para reforçar que, independente do que está acontecendo, né, do governo, né, independente do que acontece lá fora, dentro da nossa empresa, a gente tem um posicionamento muito firme, né, em relação a respeito e dignidade. A gente tem políticas muito claras antidiscriminação, antiassédio, que estão valendo independente do que acontece lá fora. Então, acho que é importante para a gente, né, respeitar, ver o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho, que a gente realmente não tolera alguns comportamentos que acontecem lá fora, aqui dentro a gente não tolera. Então, obrigada ao Pride pela organização do evento e várias pessoas que estão participando aí com a gente, provavelmente mais de 350, eu acho que deve ter bastante gente em sala. Então, obrigada pela participação de todos.